Olá, saudações, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Fenômeno, ufologia com seriedade e objetividade na internet. E este é o Boletim Extra, trazendo notícias atualizadas da comunidade ufológica brasileira e mundial. E hoje nós temos alguns casos bem interessantes para a gente comentar, casos recentes, casos que ainda estão sendo analisados, investigados. Alguns deles provavelmente são algo ufológico, digamos assim, e outros talvez sejam explicados de alguma outra forma. E começamos falando sobre um fato que aconteceu lá na cidade de Abelardo Luz, lá na região mais ao oeste do estado de Santa Catarina. O que aconteceu então foi o surgimento dessas marcas que você está observando aí. Surgiu agora na noite de 3 para 4 de outubro, dos chamados agroglifos, né? Aquelas marcas em campos de trigo tão famosas e tão comuns lá na Inglaterra, mas que acontecem também em outros países em menor quantidade. Esse desenho que surgiu, de todos que já surgiram no Brasil, parece ser o mais elaborado, o mais bem montado, mais bonito, digamos assim. Eu não vou entrar no mérito de discutir se os fenômenos dos agroglifos e esse agroglifo em específico são reais ou não, se são feitos por pessoas ou não. Eu estou apenas divulgando os fatos, tá? A minha opinião pessoal é de que esses fenômenos, uma pequena parte deles, podem ter origem, né, não natural, né? Ou seja, não feitos pelo homem, uma pequena parte deles, mas eu não acredito que seja de origem extraterrestre. Eu cogito outras possibilidades, e então eu não vou entrar no mérito de discutir esse assunto agora, mas em outro momento a gente pode abordar o mistério dos círculos ingleses. E aí você está vendo uma filmagem feita por drone lá na região desse círculo, né? Então é um círculo bem interessante, acredito que já deve ter alguém investigando, e quem sabe no futuro a gente traga maiores informações. Agora, curioso é que o dono do local onde esse círculo apareceu já proibiu a entrada das pessoas. Ele está bastante incomodado com a presença desse círculo e já está falando em passar a máquina em cima para tirar qualquer sinal não natural nos campos de trigo das plantações dele. Outra filmagem bem interessante que aconteceu recentemente foi feita agora, dia 30 de setembro de 2022, no começo da noite, por volta das 20 horas e 10 minutos, numa rodovia nas proximidades de Sacramento, lá na Califórnia. Então, nesse caso, o autor da filmagem viu duas luzes inicialmente, e quando surgiu uma terceira luz, ele resolveu filmar. E ele estava dirigindo em direção a leste, e essas luzes estavam fazendo o mesmo trajeto, voando a leste, e depois outras luzes foram surgindo. Então no vídeo você vai perceber o surgimento dessas luzes e tudo, o deslocamento do carro, o deslocamento das luzes. Você vai ver que não é reflexo na janela, né? Porque se fosse reflexo na janela, o carro em movimento, aquelas luzes fariam movimento de acordo com os movimentos verificados no veículo. Você vai ver que existe até um reflexo na lente, você vai ver que se movimenta de acordo com os movimentos do veículo, os movimentos do autor da filmagem. E as luzes que correspondem aos OVNIs ali, nesse caso, elas têm um padrão muito específico, independente do carro, independente dos movimentos da câmera. Então é uma filmagem bem interessante que você confere agora. On the right popped in. It could be drones. Don't think it's helicopters. I'm on the freeway, so I can't, like, the noise. That's really weird. They're splitting up. Sacramento. Planes, drones.
2, now it's 3, now it's 4. That is so weird. Not sure if you can see it so well because I'm driving on the freeway. I think I'm going to pull off the freeway and see if I can record this. Maybe the helicopters. Don't know what it is. See if I can find a place. Get them. Okay, I'm going to have to pause this video. What the hell that is? But the third light on the right popped in. It could be drones. Don't think it's helicopters. I'm on the freeway, so I can't, like, the noise. That's really weird. They're splitting up. Sacramento. Maybe it's planes, drones, or helicopters. Oh, another light just popped on. See it? It's the fourth light. That's so weird. So first it was 2, now it's 3, now it's 4. That is so weird. Not sure if you can see it so well because I'm driving on the freeway. I think I'm going to pull off the freeway and see if I can record this. Maybe the helicopters. Don't know what it is. See if I can find a place. Get them. Okay, I'm going to pause this video. Então aí você viu a filmagem, uma filmagem bem interessante feita lá em Sacramento, na Califórnia, dia 30 de setembro, último, às 20 horas e 10 minutos. Esse vídeo foi postado lá no YouTube. E aí algumas pessoas comentaram, entre elas uma testemunha, uma pessoa que viu essas luzes naquele dia, horário e local, que não conhece esse motorista, mas que viu as luzes e se escreveu lá confirmando o que ele tinha visto. E ele relatou que essas luzes eram maiores do que aparecem no vídeo, em função da posição em que ele estava. E aí ele declarou assim: "Eu vi isso quando estava andando de bicicleta elétrica a 14 milhas de distância. Eles eram maiores e mais brilhantes do que parecem e realmente óbvios", né? Então eram claramente perceptíveis na visão dessa outra testemunha que confirmou o avistamento. Então, dada a distância desses objetos, a velocidade e o brilho, né, existe uma chance muito baixa, muito baixa de que seja algum tipo de drone. Outro caso interessante aconteceu lá na Noruega, em 28 de setembro, ou seja, 2 dias antes do caso de Sacramento. Em 28 de setembro, por volta das 4 horas da madrugada, o senhor Vidar Spezet, esse senhor que a gente vê na imagem aí, ele saiu para o terraço
e ali ele viu esse objeto luminoso que a gente vê nesta fotografia, né? Então ele ficou olhando aquele objeto e sacou o celular e fez a foto. E esse objeto ficou pairando ali na região, fazendo alguns movimentos leves por um período de 20 a 30 minutos, né? Então se percebe inclusive que o movimento do objeto ficou registrado na fotografia, né? Ele fez uma foto com exposição e aí pegou o movimento do objeto. Repare que essa foto não é o movimento da câmera que fez o traço nesse objeto, porque se a câmera tivesse movimentada, a gente veria aqui no horizonte na parte inferior. Então tanto o horizonte aqui embaixo quanto essa nuvem estariam borrados. E eles não estão borrados, eles estão nítidos. E a própria forma do objeto é nítida. Mas ali você tem o deslocamento que esse objeto fez e repare que ele é realmente brilhante e bastante bonito. Outros registros interessantes que viraram notícias aí no mundo, principalmente na Espanha, são as fotografias do Francisco José Bacas Galego, lá na região de Castellón, na Espanha. O Francisco é fotógrafo profissional e ele costuma fazer fotos de paisagens. E aí ele começou a observar que nessas fotos começaram a surgir objetos estranhos que ele não conseguiria explicar. Então tentou várias explicações e não encontrava explicações para elas. E aí ele foi buscar explicações na ufologia. E aí começou a estudar casos ufológicos e agora ele recentemente publicou um blog chamado Atrás das Portas da Percepção, onde ele publica essas fotos que a gente observa. Como ele é um fotógrafo profissional, né, seria de se esperar uma qualidade melhor das fotografias desses objetos, né? Mas não é o que a gente tem fotos no mesmo padrão de amadores, digamos assim, né, que avistam objetos e fazem as fotografias. Então as fotos não são lá assim grande coisa e talvez até tenha uma explicação natural e ele não tenha conseguido encontrar na hora. Mas é interessante o fato, né, de que ele tenha feito esses registros e tenha se interessado pelo tema, né, e agora está militando na área ufológica. Antes de a gente falar das próximas notícias, eu gostaria de convidar vocês para o curso da Academia Brasileira de Ufologia, intitulado Casos de Quedas e Resgates de Discos Voadores, ministrados pelo nosso amigo Tiago Luiz Tiquete, que é especialista nesse tipo de tema, né? Então o curso vai acontecer dia 29 de outubro, apenas online, e você pode fazer inscrição pelo site da Academia Brasileira de Ufologia. O link está aqui na descrição embaixo do nosso vídeo. E eu quero convidar você também a participar do nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, cheio de gente bacana, que participam, comentam as notícias sobre ufologia, os vídeos aqui do canal. Então, sempre que eu posso, estou atualizando notícias lá também. E tem colegas lá do grupo que também atualizam o grupo com notícias e outros vídeos interessantes. Tá? Então participe, o link está aqui na descrição do vídeo, vocês são todos muito bem-vindos. Bom, falando agora então sobre notícias científicas, vindas do meio científico. A vida extraterrestre é estatisticamente provável, é o que diz o Daniel Whitmore, um astrofísico que ensina matemática na Universidade do Arkansas e da Louisiana, que apresentou um trabalho, um estudo estatístico baseado nas informações da ciência, as informações atuais geradas por sondas, telescópios, radiotelescópios, informações da exobiologia, descoberta de planetas e tudo, indicando que a possibilidade de haver vida em outros planetas é altíssima, é uma certeza estatística, digamos assim. Inclusive ele elaborou esse modelo matemático, essa fórmula, essa equação que a gente observa aí, que faria esse cálculo da probabilidade de vida fora da Terra baseado nas premissas que já se conhecem. E agora então o trabalho dele está sendo revisado, né, para publicação em revistas científicas e tudo. Então espera-se que haja algum tipo de debate sobre o assunto e possivelmente expansão de conhecimentos e ideias relacionadas ao tema a partir desse modelo matemático que ele desenvolveu. E ainda dentro da visão científica da busca por vida extraterrestre, existe um instrumento científico chamado Low Frequency Array, ou a sigla LOFAR, que é essa estrutura que a gente observa redonda aí nesta imagem. Ela fica localizada lá na Holanda
e é uma espécie de radiotelescópio. Ela recebe ondas eletromagnéticas vindas do espaço, e esse radiotelescópio ele analisou 19 estrelas anãs vermelhas. Nessa análise que ele fez em estrelas anãs vermelhas, ele descobriu que em 4 delas houve algum tipo de sinal adicional que pode indicar a presença de planetas em sua órbita. Estrelas anãs vermelhas, pelo que a ciência está identificando agora, a maioria delas tem planetas, e os planetas geralmente ficam numa zona habitável. Então a probabilidade de encontrar vida em planetas ao redor de estrelas anãs vermelhas é muito alta. Então a análise que eles conduziram foi baseando-se nessa premissa. Então agora eles estão animados com a possibilidade de encontrar vida nessas estrelas. E aí o Dr. Benjamin Pope, que é um astrofísico da Universidade de Queensland, que participou desse trabalho, ele diz assim: então estamos procurando planetas habitáveis como potenciais moradas para a vida. Não se trata de encontrar o planeta B para nos mudarmos. Trata-se de descobrir se existe vida em outras partes do universo. Esta seria uma descoberta profunda. Eu acho que há vida lá fora. Eu não estaria fazendo esse trabalho se não achasse que haveria uma perspectiva realista disso. Então se percebe que a comunidade científica é extremamente favorável à certeza de que existe vida extraterrestre. E ela está trabalhando para encontrar essa vida em outros planetas, e espera-se que isso aconteça em breve, né? Até 25 anos, segundo alguns cientistas. E este então foi o nosso boletim extra de hoje. Espero que tenha sido bem legal para vocês. Esta semana nós já estamos trabalhando no próximo vídeo com avistamentos ufológicos ocorridos durante o voo da Apollo 7, uma missão que orbitou a Terra antes da ida do homem à Lua, e que foi bem interessante em termos de avistamentos. Nós temos fotografias, nós temos documentos oficiais atestando esses avistamentos. Tenho certeza que você vai adorar esse vídeo que a gente vai lançar muito em breve, certo? Então ficamos por aqui. Continuem com pés no chão, olhos no horizonte, mente nas estrelas. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!